Gi, a gente gostaria de saber qual é a sua área de formação e em qual instituição você se formou e há quanto tempo? Eu me formei, eu entrei no curso de letras, eu fiz aqui na Universidade Católica de Santos. Eu entrei no ano de 1988 e me formei em 1992. Eu tenho licenciatura plena para dar aula, então, de língua portuguesa. Eu fiz também licenciatura em inglês e em francês. E depois eu fiz especializações e no momento eu estou fazendo outra especialização agora na área de texto, de redação na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. Ok. O que fez com que você escolhesse essa disciplina de linguagens, né? Eu acho que desde sempre. Primeiro que eu sou muito falante, não preciso nem dizer isso, né? Sou tagarela, falo demais, gosto de me comunicar e eu amo escrever. Então, desde o início, na alfabetização, eu percebi que eu gostava muito de me expressar também por meio da escrita. E conforme eu fui observando os meus professores, desde pequena, no Fundamental 1, eu comecei a ter muita admiração pelo fato deles ensinarem, usarem a didática. Eu gostava muito, assim, dos cadernos, dos livros, dessa dinâmica toda. Talvez eu tenha também um pouco da influência, talvez até muito, da minha mãe. A minha mãe também tem a formação de professora, embora ela não tenha seguido depois, né, ela foi para uma outra área, mas a minha mãe também tem a formação de professora. Então, acho que assim, eu nunca tive dúvida de que eu seguiria essa área. Desde quando você atua como docente? Olha, eu trabalho como docente também desde o ano de 1987. Eu fiz magistério também, na minha época existia o curso do magistério. Eu sou formada em magistério para lecionar também educação infantil. E eu comecei bem assim no iniciozinho, alfabetizando crianças. Foi assim um trabalho muito gratificante e que, na verdade, fortaleceu esse meu desejo, essa minha intenção de ser professora. Aí depois, no ano de 1992, eu fui convidada para trabalhar no ensino médio. Foi de 92 para 93. Então, eu trabalho como professora há 33 anos, há mais do que isso, muito mais tempo, há quase 35 anos como professora. Você já atuou em outras modalidades de ensino que não o ensino médio? Já. Eu já tive uma grande experiência em cursinho. Na década de 90, durante muitos anos, eu trabalhava à noite nos cursinhos aqui de Santos. Então foi assim uma experiência bem diferente, foi importante para minha formação também, foi um grande desafio. Eu era muito jovem na época, eu era uma moça, uma garota de 20 e poucos anos, e foi uma experiência interessante. Trabalhei muito tempo então em cursinho. E você sempre atuou na área de linguagem? Sempre trabalhei com gramática, com literatura e com redação, sempre na área de linguagens. E como você motiva os seus alunos? Olha, no início da minha carreira, quando eu era bem jovem, eu achava que, de repente, a gente deveria seguir as estratégias que a gente havia aprendido nos bancos da universidade, nos artigos científicos, didáticos, pedagógicos. Mas depois, conforme os anos foram passando, na minha experiência no Universitas, eu percebi que quem motiva a gente são os próprios alunos. Então, vocês são a nossa inspiração. Se o professor parar para observar a sala de aula, a perceber como os alunos aprendem, quais são as estratégias que realmente funcionam no dia a dia, quais são as necessidades dos alunos, eu acho que isso leva o professor, leva a gente a melhor motivação. E, além disso tudo, eu acho que
motivar o aluno é motivar, eu acho que com boa vontade, é motivar mostrando caminhos, é motivar com alegria. Nem sempre a gente pode estar no melhor dia, mas eu acho que a gente tem que fazer desse dia o melhor que a gente puder. Então é acreditar no aluno, é acreditar nas possibilidades, é tentar dar o melhor da gente naquele momento. Eu acho que a motivação é essa, é passar por essa questão, por essa relação de empatia, de companheirismo, de cumplicidade, de encontrar no aluno a razão, né, da nossa profissão. Não apenas no conteúdo, mas no próprio aluno. Aham. E nesse momento de pós-pandemia, houve ou ainda existe alguma estratégia que ajude no processo de retomada educacional? Eu acho que nós, professores, aprendemos muito nesses últimos 2 anos em termos de tecnologia. Então, e aprendemos com a área da própria tecnologia, aprendemos com vocês, aprendemos juntos, aprendemos a usar as plataformas, tivemos que ser rápidos nessa aprendizagem. No meu caso especificamente, eu acho que eu acabei quebrando até algumas dificuldades da minha geração, porque a minha geração não é a geração que nasceu digital. Então eu acho que eu aprendi muito e eu pude trazer para a sala de aula, para o meu cotidiano. Por exemplo, neste momento nós estamos usando um recurso da tecnologia que de repente nós não usaríamos em épocas passadas. Então a pandemia, nesse sentido pedagógico didático, ela trouxe essa grande contribuição, essa aprendizagem no mundo da tecnologia, como esses recursos podem ser positivos para a aprendizagem. E você acha que, por causa da pandemia, a adaptação vai ser demorada no quesito aprendizagem? Eu acredito que... Eu acredito muito nesse poder de adaptação, né, dos alunos. Eu acredito que o dia a dia, a própria dinâmica do dia a dia, ela acaba fortalecendo também as nossas estratégias. Eu acredito sempre assim, a educação é uma via de 2 mãos. O professor não está sozinho, os alunos não estão sozinhos. Nós estamos juntos. A escola, a família, enfim. E eu acho que nós estamos encontrando caminhos juntos. Num primeiro momento, talvez tenha sido um pouquinho mais difícil, mas eu acho que essa adaptação está acontecendo e nós estamos conseguindo descobrir novas possibilidades. Eu acho que é muito natural tudo isso. Muito natural quando existe essa cumplicidade, esse envolvimento, principalmente no trabalho que é feito em universidades. É um trabalho assim que lida com o dia a dia, lida com a realidade. O próprio projeto de vida. O projeto de vida, ele é um exemplo vivo de tudo isso. De como nós temos que adaptar as realidades, aquilo que é demandado para nós. E levando em consideração o seu tempo como docente, quais são as características dos seus alunos mais bem-sucedidos? Eu não gosto assim de rotular alunos bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. Eu acredito assim no potencial de todos os alunos. E eu vejo nesses últimos anos, nessas 3 décadas, que os nossos alunos, todos eles, sem exceção, eles encontraram seus caminhos. E eles são bem-sucedidos nas áreas que encontraram. O aluno que, de repente, é o aluno que vai ter, vamos assim imaginar, rotular um pouco de sucesso ou muito sucesso, é aquele aluno que realmente permitir, né, que tudo aconteça. Por exemplo, no caso de vocês, que são alunas receptivas, que estão aprendendo, o Universitas, com tantas possibilidades, com um trabalho multidisciplinar, ele acaba potencializando essa possibilidade. Os nossos alunos, eles saem do Universitas com uma preparação, uma formação muito acima da média. E eles serão, com certeza, bem-sucedidos. Os alunos, eles têm, assim, características que são diferentes.
E essas características, elas são importantes. Algumas são próximas, alguns alunos são alunos mais extrovertidos, mas a capacitação que acontece, o desenvolvimento de vocês no Universitas, isso acaba levando todos vocês a um caminho muito promissor, muito positivo. Eu enxergo assim, nesses últimos 30 anos, em todos os meus alunos, esse grande potencial para o sucesso total. Agora é a 12? 10. Existe um incentivo do colégio para a formação continuada? Para a formação dos alunos continuada, sempre. Eu acho assim que eu me realizo tanto no Universitas, porque nós também temos o apoio de toda a equipe de direção, de mantenedores, de orientadores. Entre nós, professores, nós acreditamos no trabalho de todos nós e nós entendemos que trabalhar em conjunto talvez seja essa fórmula para que a gente possa fazer esse trabalho continuado, esse trabalho contínuo, esse trabalho entre primeira, segunda e terceira série. Nós admiramos o trabalho de todos, nós respeitamos o trabalho de todos e nós fazemos o tempo inteiro parcerias entre nós. Então, esse trabalho contínuo, esse desenvolvimento do aluno nas 3 séries, ele é possível, ele acontece de uma maneira muito forte aqui na escola, porque nós temos essa filosofia. Uhum. Como é o seu planejamento, organização entre o seu conteúdo que você tem que aplicar e o tempo que você tem para isso? Então, é assim, também com os anos, a gente que é professora, a gente começa a aprender a administrar melhor essa questão do tempo e do conteúdo. Então, eu já entendi que, por exemplo, para cada série, eu crio estratégias crio e aprendo com vocês também e verifico quais são as estratégias que funcionam de uma maneira melhor para cada série. E nós começamos a fazer ajustes conforme os anos vão passando. A sala de aula, gente, a relação que nós temos com vocês, a sala de aula é, na verdade, a nossa grande aprendizagem. Então, é o dia a dia, é a experiência do professor que faz com que o professor consiga resolver essa equação. Questão do tempo e do conteúdo. É saber olhar tudo isso, né? Ter essa sensibilidade, ver o tempo do aluno, respeitar o tempo de cada sala e também criando esses mecanismos que acabam motivando. Tá, como você enxerga o novo ensino médio? Olha, eu acho que para a gente aqui do Universitas, o novo ensino médio ele está caminhando paralelamente à história da humanidade. Não tinha como o ensino médio estagnar na linha do tempo. E o Universitas sempre foi vanguardista. Para nós, professores do Universitas, esse novo ensino médio, ele não está acontecendo apenas agora. Ele já estava sendo pensado há muito tempo pelos nossos mantenedores, pelos nossos diretores da escola. Nós estudamos este ensino médio não agora. Nós não nos preparamos para esse ensino médio apenas agora. Nós participamos de muitas reuniões de uns 5 anos para cá e todos nós, professores em conjunto com todos, né, da equipe do Universitas, nós descobrimos e começamos a tratar, a refletir, a aprender um pouco disso tudo e a ver como nós poderíamos, então, encaixar a nossa escola dentro desse novo ensino médio. E, na verdade, nós descobrimos que nós já estávamos caminhando para esse novo ensino médio. Então, está sendo um processo muito natural, um processo que não é forçado. Nós não sentimos essa diferença de uma maneira abrupta, de jeito nenhum. Uhum. Na sua visão, isso, no caso, no novo ensino médio, é um desafio? Aí eu acho que todo dia é um desafio. Eu não encaro desafios como algo negativo, muito pelo contrário. Eu acho que acordar todos os dias é um grande desafio. E nós, seres humanos,
precisamos estar motivados por todos esses desafios. É o desafio de acordar, é o desafio de chegar à escola, é o desafio da gente encontrar a sala de aula de uma maneira, de repente, diferente. É o desafio da gente poder refletir sobre temas. Eu acho que os desafios diários de toda a escola, né, do nosso dia a dia, esses desafios são os grandes motivadores também, para que a gente possa ter sempre uma vontade a mais. Eu sou fã dos desafios, eu adoro os desafios. Você acha que os alunos estão preparados para fazer a escolha de matérias? Eu acho que assim, os alunos não chegam ao ensino médio preparados. E é exatamente por isso que a escola oficializou, agora nos últimos anos, o projeto de vida. Certo? Porque nós acreditamos que vocês podem se preparar e estão se preparando. E esse trabalho que é desenvolvido no projeto de vida é um trabalho fantástico, justamente para fazer com que vocês descubram as suas potencialidades, as suas habilidades, competências, que vocês pesquisem sobre as áreas, entrem em contatos com os profissionais. Eu acho que já é a hora, certo? Quando vocês chegam ao universo com 14, 15 anos, vocês já precisam começar a se preparar. Porque o mundo da universidade é um mundo muito rápido. Eu acho que a gente no ensino médio, a gente não pode se fechar para esse trabalho, certo, de descoberta das potencialidades e para que vocês possam fazer escolhas ao longo dos 3 anos. Eu acho isso muito importante. Tanto na minha experiência como professora, também na minha experiência como mãe de alunos que passaram há pouco tempo pelo ensino médio. O que você mais gosta dando aula? Eu gosto dos meus alunos, de estar com os meus alunos. Eu descobri que eu não consigo viver sem a sala de aula em função de amar jovens. Eu descobri que a minha grande alegria todos os dias é poder de manhã, a partir das 7h20 da manhã, estar com jovens. Vocês são a minha grande motivação, vocês são a razão de eu nunca ter abandonado essa carreira que eu escolhi. Estar com jovens é a gente ter a garantia de todos os dias a gente ter a energia renovada e a gente poder lidar, né, com as possibilidades. Então é isso, estar com jovens o tempo inteiro. Uhum. Eu não abro mão disso. Ai, que lindo. Agora a última. Das experiências que presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativa no seu trabalho? Todas. Eu não consigo enxergar assim a mais importante. Eu acho que a gente aprende na vida que cada dia é importante. Cada situação da sala de aula é importante. Às vezes, uma atividade, uma troca entre professor e alunos. Às vezes a gente não cria expectativa em relação a uma aula e essa aula acaba sendo uma aula tão importante. Então, tudo é importante. Quando a gente percebe que no nosso dia a dia, cada momento tem o seu valor e que a gente tem que olhar para estes momentos de maneira especial, é aí que a gente percebe o que é a educação. Todos os dias são importantes, todas as atividades são importantes, todos os alunos, todas as pessoas envolvidas na educação são importantes. Foi isso, Gi. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo que você deu. Queridas,